Já percebeu como é fácil você abandonar seus planos por coisas que nem estavam na sua agenda? Você faz todo um planejamento mensal, semanal, mas aí começa uma obra na sua rua, muito barulho. Uma notícia impactante domina as conversas, você já vai lá participar. Estoura uma polêmica nas redes sociais, inclusive toda hora tem uma, né? E aí o seu foco já se perdeu. As distrações estão por aí a todo momento e elas podem tirar a sua capacidade de decidir conscientemente para onde vai a sua preciosa atenção. E nesse vídeo eu quero te contar como proteger os seus objetivos das distrações e manter o foco. Para isso eu vou trazer duas histórias reais e bem interessantes de pessoas que não se deixaram simplesmente serem levadas pelas circunstâncias. E depois eu ainda vou te dizer também duas coisas simples que eu faço no meu dia a dia para manter o foco. Vamos lá? A primeira história é do Stephen King, um escritor famoso e um fenômeno de vendas. Mas antes do sucesso, ele tinha uma vida comum. Trabalhava, tinha compromissos familiares e foi na lavanderia do trailer onde ele morava com a esposa e os filhos que ele improvisou uma mesinha para escrever todas as noites. E aí já vai o primeiro ponto interessante dessa história sobre foco. Porque muita gente acha que o ambiente precisa ser ideal, muito adequado, organizado para poder focar. Mas não foi o caso dele não, tá? Foi ali no improviso, no ambiente caótico que ele conseguiu escrever. Mas por quê? Porque ele sempre retornava para a escrita. Por mais interrupções que ele tivesse, outras coisas que ele precisava parar para fazer, ele voltava e continuava escrevendo. E isso fez a diferença aí na história dele, tá? Então, assim, foco não é você nunca ser interrompida, mas você saber para onde voltar depois de uma interrupção. E tem um outro ponto curioso dessa história que ele começou a escrever um conto chamado Carrie, só que ele não gostou não, sabe? Jogou no lixo. A esposa dele resgatou esses manuscritos, leu e disse, opa, tem alguma coisa valiosa aqui, e o incentivou a continuar escrevendo aquela história. E hoje, Carrie é um dos maiores sucessos da carreira dele. Ou seja, a esposa estava focada no que realmente tinha importância e até mesmo ali no lixo, que poderia ser descartado pela maioria das pessoas sem perceber nenhum valor, ela conseguiu enxergar com um olhar cuidadoso, com foco, que tinha algo ali que precisava ser olhado, né? que precisava ser visto com cuidado. Então, ela resgatou esses manuscritos. Essa habilidade de você enxergar as preciosidades no seu caminho, de ver as oportunidades, ela também tem a ver com foco. Quem está focado no que realmente importa consegue enxergar nas situações e nos lugares mais inusitados que pode ter algo precioso ali. E um outro ponto dessa história também tem a ver com abandonar projetos cedo demais, que foi o que o Stephen fez com a história da Carrie, né? Então ele achou que não estava boa e descartou. Então percebe que às vezes você pode estar abandonando seus projetos antes deles darem para você a oportunidade de você enxergar que eles vão render algo ali no futuro. Então, esse tempo de fazer um pouco mais, de amadurecer, é importante e isso requer foco também. E antes de entrar na segunda história, eu quero trazer um ponto crucial aqui para a nossa conversa sobre foco, que é o seguinte: a maioria das pessoas acha que o problema está lá fora, no barulho, nas distrações, etc e tal. Mas poucas pessoas percebem o que a distração gera de fato na nossa vida quando ela sequestra a nossa atenção e, portanto, as nossas escolhas. E aí eu vou trazer um exemplo. Olha só, digamos que você definiu como objetivo ler um livro até o final no prazo de um mês. Aí você senta e começa a ler o livro. Já começa a primeira interrupção. Aí você para dar atenção para aquilo. Só que aí você emenda numa outra tarefa e numa outra e por aí vai. Daqui a pouco, no final do dia, você esqueceu que você tinha definido a meta de ler ali 2, 3 páginas do livro e você não conseguiu avançar. Passaram-se semanas, até um mês, seu prazo já esgotou e o livro está lá fechado na sua cabeceira, você não leu quase nada. Isso é muito comum. E olha o perigo disso. É aqui que eu quero chegar, gente.
Quando isso acontece repetidamente, ou seja, não é uma vez ou outra, não é apenas num momento, quando isso vai se repetindo ali por dias seguidos, essas distrações, semanas, meses, você sem perceber vai sendo levado para um lugar, para uma direção que você não quer na sua vida, que você não escolheu, que você não planejou. Então, percebe o perigo disso? Você tem lá várias coisas para resolver na sua vida. Então, digamos que você tem projetos que você já começou e precisa continuar, alguns que você quer dar um início, outros que você precisa simplesmente mudar, e tudo isso demanda o quê? Decisão. E para decidir de uma maneira eficaz, de uma maneira clara, você precisa ter muita atenção no que você está fazendo. Só que a sua atenção está no dia a dia sendo fragmentada. Um pouquinho numa tarefa que você está fazendo agora, mais um pouquinho na notificação também, no que está acontecendo lá fora e por aí vai. Ou seja, se isso se repete muitas vezes ao longo de um tempo considerável na sua vida, você acaba formando uma mente, um padrão de uma mente distraída. E isso vai deixando a sua vida ali, em patinação, num rumo nebuloso. Por isso eu digo, gente, que o problema não são as distrações exatamente, é algo mais profundo. Eu te pergunto o seguinte: se todas as distrações simplesmente por um passe de mágica desaparecessem da sua vida, você realmente faria aquilo que você planejou? Seja sincero, sim ou não? Mais ou menos? Aí é que tá. De repente você não faria, de repente você faria um pouco, de repente você desistiria. Mas por quê? Porque você não tem uma direção clara que você quer seguir. E isso é muito importante. Sem uma direção clara, sem um objetivo forte o suficiente, você não consegue manter a sua atenção por um período maior de tempo. Portanto, o seu foco não vai ser sustentado. Então, você não vai conseguir aí levar a sua prática, fazer o que precisa ser feito no médio e longo prazo até alcançar um objetivo. Para entender melhor isso, eu quero falar que existem dois tipos de foco. Vou exemplificar, olha só. Se eu chegar perto da câmera, você vai ver mais detalhes. Agora, se eu me afastar, você vai ver mais o contexto em volta. Então, existe o foco no detalhe, que são as tarefas pequenas que você faz no dia a dia, na rotina, e que são muito importantes para construir o seu objetivo. E existe também a direção. É um foco de longe, vamos dizer assim. Quando você não tem essa direção clara e quando você não anda com o foco no detalhe e a direção juntos, você pode se perder mais facilmente. E aqui eu vou trazer como exemplo a Joy Mangano, que é a personagem da nossa segunda história, que vai falar sobre a direção. Gente, a Joy é a criadora do Mop, aquele esfregão, sabe? Super conhecido, popular, que ajuda a gente aí no dia a dia, na limpeza de casa, e é muito útil. A Joy, ela teve a ideia do Mop, mas ninguém apostava nela. E isso aconteceu quando ela estava numa fase muito caótica da vida, que ela tinha se separado, com filhos pequenos para criar, sérios problemas financeiros. Ninguém dava a mínima para a ideia dela, mas ela seguiu em frente. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, mas sem perder o foco, tem um filme que chama Joy, O Nome do Sucesso, que é estrelado pela atriz Jennifer Lawrence, que inclusive ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz, e é um filmaço, tá? Fica aqui a indicação. Mas, fechando esse parênteses, voltando para o nosso foco, a Joy, ela resolveu levar a ideia dela à frente e chegou uma hora que ela conseguiu ali, apesar de todos os desafios, ela superou e hoje ela é uma empresária super bem sucedida, fez fortuna, enfim, um grande sucesso. Em entrevistas, quando ela é perguntada, afinal, como atingir o sucesso, ela lança a seguinte pergunta: você está disposta a se comprometer com a sua ideia ou com o seu objetivo, apesar ou independente de todos os obstáculos? E aqui ela traz uma chave importante, que é a do comprometimento no longo prazo. Se você não se compromete, você não consegue atingir um resultado, alcançar um objetivo. Mas para isso, você também precisa ter a direção clara, que é para levar em frente, apesar de muitos imprevistos e desafios que vão surgir
no caminho. Então a Joy, ela é um exemplo de quem manteve a direção apesar de muitos percalços. E como ela fez isso? Ela simplesmente tirou do centro da mente dela, da vida dela, os obstáculos. Ela sabia que eles estavam ali e iam continuar ainda por um bom tempo, mas ela colocou a ideia, o objetivo dela no centro. Tornou os obstáculos algo em volta, algo adjacente, que não tinha tanta importância assim. Isso fez com que ela conseguisse seguir adiante até conquistar o que ela almejava. Então, o que eu tiro dessa história é que foco é decidir que as distrações não podem definir para onde vai a sua atenção, porque isso, quem define é você, apenas você. E para encerrar, aqui vão as 2 dicas práticas do que eu faço no dia a dia para manter o meu foco. A primeira coisa diz respeito a um aparelhinho que se tornou o maior sequestrador de atenção da atualidade, que é o celular. Gente, eu uso a ferramenta de modo foco. Ela existe tanto no sistema iOS quanto Android, na maioria dos aparelhos. Você pode configurar para não receber notificações de aplicativos ou para definir blocos de tempo, de estudo, trabalho e assim por diante. Você organiza como você vai de fato usar o seu celular e não ser usado, sugado por ele. A outra prática é ter sempre um caderninho ali perto de mim o tempo todo, porque eu tô lá focada em fazer uma atividade, é só eu parar para focar que, adivinha, a minha mente vagueia, se dispersa, mesmo quando não tem uma dispersão lá de fora. Aqui dentro mesmo, a mente já borbulha, com uma ideia diferente, me lembrando de uma tarefa que eu tenho que fazer depois. E se eu paro para dar atenção a isso, adivinha, eu perco meu foco, quebro o ritmo do que eu estava produzindo e não fica legal. Então, eu deixo meu caderno sempre ali à mão, pintou uma ideia ou um lembrete de algo que eu tenho que fazer depois, eu paro ali 2 segundinhos, anoto 2 ou 3 palavras só rapidamente para não perder aquela informação e deixo o caderno de lado e volto rapidamente para o meu foco, para o que eu estava fazendo. Assim, eu não perco o fio da meada e deixo meu foco muito mais forte. E me conta aqui nos comentários como anda o seu foco. Tem alguma outra prática que você faz no seu dia a dia para focar mais? Eu quero saber. Até o próximo vídeo.